Bem-vindos a mais um episódio no universo dos personagens lendários. Hoje, vamos mergulhar, não para falar de uma heroína ou uma vilã em termos simples, mas de alguém que transcende essas classificações. Hoje exploraremos a majestosa e poderosa figura de Gamora, também conhecida como a mulher mais mortal da galáxia. Prepare-se para desvendar a história desta personagem complexa, cuja força extraordinária, habilidades incomparáveis e luta constante para se libertar de seu passado a tornam um verdadeiro símbolo de redenção e determinação. Não esqueçam de comentar quais outros personagens ou histórias do universo Marvel vocês gostariam de explorar nos próximos episódios. Estamos empolgados para ouvir suas ideias e continuar navegando juntos pelo cosmos. Foguete. No vasto universo da Marvel, entre as estrelas e nebulosas que adornam o cosmos infinito, existe uma guerreira de pele verde cuja história é tão fascinante quanto trágica. Gamora, conhecida em todos os cantos da galáxia como a mulher mais perigosa do universo, não é apenas uma personagem de força extraordinária, mas um símbolo vivo de redenção e transformação. Filha adotiva do temido e implacável Thanos, ela conseguiu realizar o quase impossível: quebrar as correntes de seu terrível legado para se tornar uma heroína que ajudou a salvar o universo mais de uma vez. Quando olhamos para esta guerreira de cabelos roxos e pele esmeralda, vemos muito mais que uma simples integrante dos Guardiões da Galáxia. Vemos uma sobrevivente, a última de sua espécie, alguém que testemunhou o genocídio de seu próprio povo pelas mãos daquele que depois a criaria como filha. Vemos uma mulher forjada na dor e no sofrimento, treinada desde a infância para se tornar uma máquina de matar perfeita, e que, mesmo assim, conseguiu preservar em seu coração uma centelha de compaixão que jamais se apagou completamente. Hoje, vamos mergulhar na história desta incrível personagem que conquistou os corações dos fãs tanto nos quadrinhos quanto nas telas do cinema. Vamos descobrir como uma assassina letal foi transformada em protetora, como uma mulher que carrega o peso de um passado sombrio encontrou a força para lutar por um futuro melhor para toda a galáxia. Vamos conhecer as cicatrizes invisíveis que ela carrega, os desafios que enfrentou, as batalhas que venceu tanto contra inimigos externos quanto contra seus próprios demônios internos. A jornada de Gamora é uma história de contrastes. Criada pelo ser mais cruel do universo, tornou-se uma defensora da vida. Treinada para destruir, escolheu proteger. Ensinada a nunca confiar, aprendeu a amar. Sua trajetória nos lembra que nosso passado não precisa definir nosso futuro, que podemos escolher quem queremos ser, independentemente do caminho que outros traçaram para nós. Em um universo de heróis com poderes extraordinários, talvez a maior força de Gamora seja exatamente esta: sua indomável determinação em definir seu próprio destino. Prepare-se para conhecer a verdadeira Gamora, não apenas a guerreira de habilidades letais que pode derrotar exércitos inteiros sozinha, mas também a mulher complexa que se esconde por trás da fachada de frieza, a órfã que perdeu tudo, a filha que se rebelou contra o pai tirano, a amante que descobriu que seu coração ainda podia sentir, a amiga que aprendeu o valor da confiança. Esta é a história de Gamora, a guerreira de espírito indomável que desafiou seu próprio destino e deixou uma marca indelével nas estrelas. A história de Gamora começa em tragédia e dor, tecida entre as estrelas de uma galáxia que testemunhou tanto maravilhas quanto horrores indescritíveis. Nascida como membro da raça Zenvoberi, um povo de pele verde que vivia em harmonia em seu planeta natal, a infância de Gamora foi brutalmente interrompida quando o titã louco Thanos chegou com suas naves de guerra e seu exército implacável. Como tantas vezes antes, Thanos executou seu plano distorcido de equilíbrio, massacrando metade da população do planeta, incluindo a família de Gamora, em seu retorcido ideal de misericórdia cósmica. Entre as chamas que consumiam seu mundo e os gritos agonizantes de seu povo sendo massacrado, a pequena Gamora, apenas uma criança inocente com olhos que ainda não conheciam a verdadeira crueldade do universo, encontrou-se sozinha, face a face com o arquiteto de todo aquele horror. Mas ao invés de matá-la como fez com incontáveis outros, Thanos viu algo especial naquela pequena menina de pele verde que não demonstrava medo, apenas uma fúria silenciosa em seus olhos. Em um gesto que misturava crueldade e uma estranha forma de compaixão distorcida, ele estendeu sua enorme mão roxa e a tomou como filha adotiva, levando-a para longe do mundo moribundo que um dia ela chamou de lar. Sob a tutela de Thanos, em seu sombrio santuário nas profundezas do espaço, Gamora foi transformada em uma arma viva. Seu treinamento foi brutal e implacável, forjando-a como o aço é temperado no fogo mais intenso. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, cada lição uma nova cicatriz, cada vitória apenas um breve momento de alívio antes do próximo desafio.
Thanos não demonstrava amor paternal convencional, mas sim um interesse calculista em transformá-la na assassina perfeita. Ele supervisionava pessoalmente seu treinamento, punindo falhas com dor e recompensando sucessos com nada além da ausência de sofrimento. O Titã aprimorou o corpo de Gamora através de modificações cibernéticas e tratamentos alienígenas que aumentaram sua força, velocidade e resistência muito além dos limites naturais de sua espécie. Ela foi submetida a processos dolorosos que alteraram sua fisiologia, endureceram seus ossos, densificaram seus músculos e aceleraram seus reflexos. Suas primeiras memórias de infância foram gradualmente substituídas por lições de anatomia de dezenas de espécies diferentes, pontos fracos para explorar, técnicas de assassinato silencioso e o manejo de centenas de armas distintas. Enquanto crescia neste ambiente de constante pressão e violência, Gamora foi doutrinada para acreditar na visão distorcida de Thanos sobre equilíbrio cósmico. Ela observava como seu pai adotava outras crianças órfãs, Nebulosa, Corvus Glaive, Próxima Midnight, transformando-os todos em suas crianças de Thanos, ferramentas para seus planos grandiosos. Entre eles, Gamora se destacou rapidamente, superando seus irmãos em combate e eficiência, o que lhe rendeu o título de filha favorita de Thanos. Esta preferência, no entanto, não era uma bênção, mas sim um fardo que criou uma rivalidade amarga com seus irmãos adotivos, especialmente Nebulosa, que sofria modificações dolorosas cada vez que era derrotada por Gamora. Como a lâmina mais afiada no arsenal de Thanos, Gamora ganhou o título de a mulher mais perigosa da galáxia, um nome que carregava com um misto de orgulho e dor silenciosa. Ela executava missões de assassinato com precisão impecável, eliminando alvos que ameaçavam os planos de seu pai adotivo, infiltrando-se em planetas e organizações, deixando um rastro de corpos por onde passava. Sua reputação cresceu até que seu mero nome era sussurrado com temor em tavernas e portos espaciais por toda a galáxia. No entanto, à medida que executava as ordens de seu pai adotivo, uma semente de dúvida começou a crescer dentro dela. A cada vida que tirava, a cada missão que completava, Gamora começava a questionar a moralidade de suas ações e as verdadeiras intenções de Thanos. Em alguns raros momentos de solidão, ela se permitia lembrar fragmentos de seu passado, o calor do sol de Zenvoberi, o rosto gentil de sua verdadeira mãe, a sensação de pertencer a algo maior que o medo e a dor. Em segredo, ela começou a nutrir um ódio pelo homem que havia massacrado seu povo e a transformado em uma máquina de matar. A revelação do plano de Thanos para reunir as joias do infinito e eliminar metade de toda a vida no universo foi o catalisador para sua rebelião final. Incapaz de continuar sendo cúmplice em um genocídio em escala cósmica, Gamora finalmente encontrou a coragem para se voltar contra seu pai adotivo. Esta decisão não foi tomada levianamente. Ela sabia que Thanos jamais toleraria tal traição, que seria caçada até os confins do universo. Mas pela primeira vez desde aquele dia terrível em seu planeta natal, Gamora escolheu seu próprio caminho, desafiando o destino que Thanos havia traçado para ela. Sua fuga de Thanos foi apenas o começo de uma jornada de redenção. Como fugitiva, perseguida pelos assassinos e caçadores de recompensas mais perigosos da galáxia, Gamora usou as mesmas habilidades letais que Thanos lhe ensinou para combater ameaças cósmicas e proteger inocentes. Ela jurou utilizar sua força não mais para destruir, mas para defender aqueles que, como ela mesma um dia, estavam à mercê de tiranos e conquistadores. O caminho para a verdadeira liberdade e aceitação de si mesma seria longo e tortuoso, marcado tanto por vitórias quanto por dolorosas recordações do passado que jamais poderia apagar completamente. A órfã de Zenvoberi havia se transformado em algo que seu povo teria orgulho, uma protetora feroz, uma sobrevivente resiliente, e, acima de tudo, uma mulher determinada a escolher seu próprio destino nas estrelas. A trajetória de Gamora nos quadrinhos e no universo cinematográfico Marvel é uma das mais ricas e multifacetadas, abrangendo temas de redenção, trauma, autodescoberta e perseverança. Introduzida nas páginas de Strange Tales #180 em 1975, Gamora foi criada pelo lendário escritor e desenhista Jim Starlin. Inicialmente apresentada como uma assassina letal ao serviço de Thanos, sua história rapidamente se aprofundou, revelando nuances que a transformaram de uma antagonista misteriosa a uma heroína complexa com um senso inato de justiça. Gamora nasceu no planeta Zenvoberi, que foi destruído pelas forças de Thanos. Única sobrevivente de seu povo, foi adotada por Thanos e treinada para se tornar a arma mais letal da galáxia. Sob a tutela de Thanos, ela cresceu acreditando que seus atos de violência e destruição eram justificados, até que começou a perceber o verdadeiro caráter genocida de seu pai adotivo. Esse despertar culminou em sua decisão de se rebelar contra Thanos,
o momento definidor que colocou em marcha sua longa jornada em busca de redenção e identidade. Nos anos que se seguiram, Gamora participou de inúmeras aventuras cósmicas ao lado de Adam Warlock e outros heróis. Em uma dessas missões, ela quase perdeu a vida e foi salva por Adam Warlock, que transferiu parte de sua essência para ela, criando um vínculo espiritual profundo. Este evento não apenas a salvou fisicamente, mas também lhe proporcionou uma perspectiva expandida sobre o universo e seu propósito nele. Foi também durante este período que Gamora recebeu o título de a mulher mais mortal da galáxia, que carregou como um símbolo tanto de sua habilidade quanto do peso de seu passado. Um marco trágico na vida de Gamora ocorreu durante a icônica saga A Luva do Infinito de 1991, quando Thanos reuniu as joias do infinito para se tornar onipotente. Gamora tentou detê-lo, mas foi brutalmente assassinada por Thanos, que a considerou descartável em sua busca por poder. Sua alma ficou aprisionada na Joia da Alma, um lugar etéreo onde ela existia como um espírito consciente. Ali, Gamora contemplou questões profundas sobre a vida, a morte e o significado da existência, enquanto testemunhava os horrores perpetrados por Thanos. Após a derrota de Thanos, Gamora foi ressuscitada, mas retornou mudada. Determinada a nunca mais ser uma vítima ou ferramenta, ela assumiu o papel de uma defensora independente da justiça cósmica. Sua ressurreição marcou o início de uma nova fase em sua vida, na qual ela buscou tanto redenção quanto um propósito maior no universo. Um dos momentos mais significativos de sua trajetória foi sua integração aos Guardiões da Galáxia na série de 2008, escrita por Dan Abnett e Andy Lanning. Inicialmente, Gamora era cética quanto a formar laços, vendo as alianças como fraquezas. No entanto, sua convivência com Peter Quill, Star-Lord, Rocket Raccoon, Drax e Groot a ajudou a baixar suas defesas e encontrar uma família improvável. Seu relacionamento complexo com Peter Quill foi um dos aspectos mais emocionantes dessa nova fase, pois permitiu que Gamora explorasse um lado mais humano e vulnerável de si mesma. Outro elemento central na vida de Gamora é sua relação tumultuada com Nebulosa, sua irmã adotiva. Ambas foram criadas por Thanos e forçadas a competir brutalmente, com a perdedora sofrendo dolorosos aprimoramentos cibernéticos. Essa dinâmica criou uma rivalidade intensa que, ao longo do tempo, evoluiu para uma compreensão mútua e, eventualmente, uma aliança. Essa reconciliação simbolizou a capacidade de Gamora de superar os traumas do passado e construir pontes em vez de perpetuar ciclos de violência. No universo cinematográfico Marvel, a história de Gamora, interpretada por Zoe Saldana, foi adaptada para refletir temas semelhantes, com algumas variações. Introduzida em Guardiões da Galáxia, 2014, ela aparece como uma assassina arrependida que busca se libertar do controle de Thanos. Ao longo dos filmes, ela encontra redenção e um novo propósito com os Guardiões, enquanto forma laços profundos com seus colegas de equipe. Sua morte em Vingadores, Guerra Infinita, 2018, quando Thanos a sacrifica para obter a Joia da Alma, foi um dos momentos mais trágicos e impactantes do MCU, refletindo sua relação complexa e distorcida com Thanos. No entanto, Vingadores, Ultimato, 2019, introduziu uma versão alternativa de Gamora, vinda de 2014. Esta Gamora, que nunca passou por sua jornada de redenção com os Guardiões, representa um recomeço narrativo intrigante e oferece novas possibilidades de desenvolvimento de personagem. Além dos filmes, Gamora desempenhou papéis importantes em eventos cósmicos dos quadrinhos, como Aniquilação, onde ela lutou contra a onda de aniquilação liderada por Annihilus, e Guerra dos Reinos, onde mostrou sua adaptabilidade ao lidar com conflitos de menor escala. Em cada uma dessas histórias, Gamora demonstrou não apenas sua destreza em combate, mas também sua evolução como uma figura estratégica e inspiradora. Ao longo de décadas de histórias, Gamora passou de uma assassina treinada para ser uma ferramenta de destruição a uma heroína complexa, marcada por temas de trauma, recuperação e autodeterminação. Sua jornada reflete a capacidade de superar até mesmo os passados mais sombrios para construir um futuro baseado em escolhas próprias. Gamora transcendeu sua origem como antagonista para se tornar uma das figuras mais fascinantes e multidimensionais do universo Marvel, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. O arsenal de habilidades e poderes de Gamora a estabelece como uma das combatentes mais formidáveis da galáxia. Suas capacidades não derivam de acidentes cósmicos ou mutações genéticas espontâneas, mas sim de um programa meticuloso de aprimoramento implementado por Thanos. Cada aspecto de sua fisiologia foi calculadamente modificado para transformá-la na arma viva perfeita. Primeiramente, Gamora possui força sobre-humana extraordinária que excede em muito as capacidades normais de sua espécie Zenvoberi.
Ela consegue erguer várias toneladas sem esforço aparente, permitindo-lhe enfrentar oponentes muito maiores em combate corpo a corpo. Esta força não é apenas bruta, mas precisamente controlada, permitindo que ela module seus golpes dependendo da situação, desde um toque suave quando necessário até um impacto devastador capaz de atravessar armaduras avançadas. Sua velocidade e reflexos foram igualmente aprimorados a níveis sobre-humanos. Gamora pode se mover tão rapidamente que parece desaparecer da vista comum, desviando-se de tiros de blaster a curta distância e reagindo a ameaças antes mesmo que a maioria dos seres consiga processá-las conscientemente. Esta velocidade, combinada com sua agilidade felina, torna-a praticamente impossível de ser capturada ou emboscada, mesmo pelos combatentes mais habilidosos. A resistência física de Gamora é talvez um de seus atributos mais impressionantes. As modificações cibernéticas e biológicas implementadas por Thanos criaram um sistema de cura acelerada que lhe permite recuperar-se de ferimentos graves em uma fração do tempo que seria necessário para outros seres. Sua pele, aparentemente normal apesar da coloração verde, é na verdade reforçada para resistir a impactos, cortes e até mesmo certos tipos de energia de armas. Ela pode sobreviver em ambientes hostis que seriam letais para a maioria das espécies, incluindo exposição limitada ao vácuo espacial. Além dessas melhorias físicas, Gamora possui um sistema imunológico potencializado que a torna virtualmente imune à maioria das toxinas, venenos e doenças conhecidas na galáxia. Esta resistência se estende parcialmente a ataques psíquicos, tornando-a menos suscetível ao controle mental e manipulação telepática, uma defesa crucial considerando os inimigos que enfrentou ao longo de sua carreira. A longevidade é outro benefício das modificações de Thanos. Embora sua idade exata seja desconhecida, Gamora já vive há décadas mantendo a aparência e vitalidade de sua juventude, indicando que seu envelhecimento foi significativamente retardado, potencialmente estendendo sua vida útil por séculos. No campo das habilidades adquiridas, Gamora é indiscutivelmente a melhor espadachim da galáxia. Sua arma característica, a espada Godslayer, matadora de deuses, não é apenas um símbolo de seu poder, mas uma extensão letal de sua própria vontade. Esta lâmina única, forjada com tecnologia avançada e materiais raros, é capaz de cortar praticamente qualquer material conhecido e até mesmo ferir entidades cósmicas poderosas. A maestria de Gamora com esta arma é tal que ela pode executar manobras que parecem desafiar as leis da física, redirecionando energia, defletindo projéteis e atacando em ângulos impossíveis. Seu treinamento sob Thanos abrangeu virtualmente todas as formas conhecidas de combate desarmado da galáxia. Ela é proficiente em mais de 2 dúzias de estilos de artes marciais alienígenas distintas, criando um estilo híbrido único que combina técnicas letais de inúmeras culturas. Sua precisão em combate é cirúrgica, cada movimento calculado para máxima eficiência, sem desperdício de energia ou gestos desnecessários. Complementando suas habilidades físicas, Gamora possui uma mente tática excepcional. Anos de missões de assassinato e operações secretas a transformaram em uma estrategista brilhante, capaz de analisar cenários de combate complexos em segundos e identificar vulnerabilidades que outros guerreiros jamais perceberiam. Ela é versada em tecnologia avançada e pilotagem espacial, podendo operar praticamente qualquer nave ou sistema de armas encontrado através do cosmos. Por fim, mas não menos importante, Gamora possui um conhecimento enciclopédico sobre pontos fracos anatômicos de centenas de espécies alienígenas. Este conhecimento sombrio, originalmente adquirido para fins letais, permite que ela incapacite oponentes com eficiência inigualável, embora como heroína ela agora utilize estas habilidades com contenção, preferindo neutralizar ao invés de eliminar seus inimigos sempre que possível. O universo social de Gamora é tão complexo quanto sua própria história, marcado por alianças profundas e inimizades ainda mais intensas. Entre seus aliados mais próximos estão, naturalmente, os Guardiões da Galáxia, uma família improvisada que ofereceu a ela o que Thanos nunca pôde, aceitação genuína e amor incondicional. Peter Quill, o Star-Lord, transformou-se de um flerte irritante a um parceiro romântico que enxergou além da fachada da assassina implacável, reconhecendo a vulnerabilidade e humanidade que ela lutava para esconder. Esta conexão romântica representou para Gamora uma experiência completamente nova, permitindo-lhe explorar emoções que haviam sido sistematicamente suprimidas durante seu treinamento como assassina. Drax, o Destruidor, inicialmente via Gamora apenas como filha do homem que matou sua família, mas gradualmente desenvolveu um respeito profundo por sua honra em batalha e, eventualmente, uma amizade improvável baseada em compreensão mútua do trauma e perda. Rocket Raccoon, cínico e desconfiado como ela,
Compartilha com Gamora a experiência de ter sido modificado contra sua vontade, criando um vínculo silencioso de compreensão entre os dois guerreiros feridos. Groot, com sua inocência e capacidade de amar incondicionalmente, ofereceu a Gamora uma visão de pureza que ela acreditava perdida no universo, especialmente quando renasceu como Baby Groot, despertando nela instintos protetores que nem sabia possuir. Mantis, com sua empatia literal, representa para Gamora um espelho emocional, alguém capaz de sentir a dor que ela tão meticulosamente esconde dos outros. Esta conexão, embora inicialmente desconfortável para alguém tão privada quanto Gamora, eventualmente tornou-se uma ponte para maior autoconhecimento. Sua relação com Nebulosa evoluiu da mais amarga rivalidade para uma das conexões mais profundas e complexas em sua vida. Como irmãs adotivas sob o regime brutal de Thanos, ambas foram forçadas a competir em um jogo cruel onde sempre havia uma perdedora. A reconciliação gradual entre elas representou para Gamora uma forma de redenção, uma prova de que os laços forjados até mesmo nas circunstâncias mais terríveis podem ser transformados em algo genuíno e fortalecedor. Adal Warlock, ser cósmico de imenso poder, compartilhou com Gamora experiências no interior da Joia da Alma, criando uma conexão espiritual única entre eles. Sua compreensão das forças cósmicas complementa as habilidades táticas terrenas de Gamora, tornando-os aliados formidáveis quando suas missões convergem. A Nova Corps, Força Policial Intergaláctica, inicialmente via Gamora apenas como uma criminosa perigosa, mas gradualmente se transformou em aliada após seus esforços para salvar Xandar. Esta evolução de fugitiva a respeitada defensora da galáxia simboliza perfeitamente sua jornada de redenção. No lado oposto do espectro, Thanos permanece o arqui-inimigo definitivo de Gamora, representando não apenas uma ameaça cósmica, mas um trauma pessoal profundamente enraizado. Sua relação é definida por uma dualidade perturbadora. O genocida que dizimou seu povo também foi a figura paterna que a criou, criando um conflito interno que continuamente assombra Gamora. O fato de que Thanos afirma amá-la genuinamente, à sua maneira distorcida, apenas adiciona camadas de complexidade a este antagonismo fundamental. Ronan, o acusador, representou para Gamora o fanatismo que ela aprendeu a desprezar, a devoção cega a ideais que justificam atrocidades. Como ex-agente de Thanos, Gamora conhecia intimamente a ameaça que Ronan representava, tornando sua oposição a ele não apenas estratégica, mas pessoal. A Ordem Negra, grupo de elite dos filhos adotivos de Thanos, vê Gamora como uma traidora imperdoável. Corvus Glaive, próxima a Midnight, Q Obsidian e Ebony Maw dividiam com ela o terrível privilégio de serem escolhidos por Thanos, mas diferentemente dela, permaneceram leais à sua visão distorcida, transformando-os não apenas em inimigos, mas em lembretes constantes do que ela poderia ter se tornado caso não tivesse encontrado a força para se rebelar. O Magus, versão corrupta de Adal Warlock, representa para Gamora a ameaça de perder um aliado valioso para a escuridão, um lembrete constante de como até mesmo os mais puros podem ser corrompidos, algo que ressoa profundamente com seus próprios medos de recair em seus instintos assassinos. A tapeçaria social de Gamora reflete sua jornada da escuridão para a luz, de assassina solitária a membro vital de uma equipe, de filha relutante de um tirano a protetora feroz da galáxia que uma vez percorreu apenas para semear destruição. Cada aliança formada e cada inimizade enfrentada contribuiu para moldar não apenas sua eficácia como guerreira, mas sua evolução como pessoa, provando que mesmo alguém criado apenas para destruir pode encontrar propósito na proteção e no amor. A trajetória de Gamora representa uma das mais profundas jornadas de transformação no universo Marvel. Da menina inocente de Zenvoberry à assassina mais temida da galáxia, e finalmente a guardiã e protetora, sua vida é um testamento à capacidade humana, mesmo quando não completamente humana, de superar o condicionamento e escolher seu próprio caminho. A força de Gamora nunca esteve apenas em sua capacidade física aprimorada ou em sua habilidade com a espada Godslayer, mas em sua resolução interior de quebrar as correntes impostas por Thanos e redefinir seu propósito no cosmos. Olhando para o futuro, particularmente no universo cinematográfico Marvel, encontramos um fascinante paradoxo. A Gamora que conhecemos e amamos através de 2 filmes dos Guardiões da Galáxia sacrificou-se em Vormir, enquanto uma versão alternativa de 2014, que nunca experimentou a redenção e o amor encontrados junto aos Guardiões, agora vaga pelo universo. Esta situação cria um potencial narrativo extraordinário que pode explorar temas de identidade, destino e livre-arbítrio. Uma teoria intrigante sugere que esta nova Gamora poderia seguir um caminho completamente diferente, talvez tornando-se uma anti-heroína solitária ou até mesmo formando sua própria equipe de proscritos galácticos. Sem as experiências transformadoras que a moldaram como guardião,
Ela poderia representar uma versão mais crua e implacável do personagem, oferecendo um contraponto fascinante à Gamora que conhecemos. Existiria então a possibilidade de que, sem a influência moderadora de Peter Quill e dos outros Guardiões, esta Gamora poderia eventualmente se alinhar com forças que ameaçam a estabilidade cósmica. Outra possibilidade é que, assim como a original, esta Gamora alternativa possa gradualmente descobrir sua própria capacidade para conexão e compaixão, embora através de um caminho completamente novo. Talvez seja a Nebulosa, agora redimida, quem ofereça a esta Gamora a mesma chance de redenção que os Guardiões ofereceram à original, um belo fechamento de círculo narrativo que honraria a complexa relação entre as irmãs. Há também a intrigante possibilidade de que, devido às manipulações do multiverso e do tempo vistas em Vingadores, Ultimato, algum aspecto da consciência ou memória da Gamora original possa eventualmente se manifestar em sua contraparte alternativa, criando um personagem único que carrega tanto as cicatrizes quanto as lições de duas vidas distintas. Nos quadrinhos, a história de Gamora continuará a explorar sua dualidade fundamental, a tensão entre a assassina que foi treinada para ser e a heroína que escolheu se tornar. Como uma das personagens femininas mais poderosas e complexas do panteão Marvel, ela continuará a desafiar estereótipos e expandir as possibilidades narrativas para heroínas em histórias cósmicas. A verdadeira beleza da história de Gamora está em sua ressonância universal. Apesar do cenário intergaláctico e das circunstâncias extraordinárias, seu núcleo narrativo fala de temas profundamente humanos: superação de traumas, busca por identidade, redenção e a coragem de confrontar o passado enquanto se escolhe um futuro diferente. É uma história que nos lembra que não somos definidos pelas circunstâncias de nosso nascimento ou pelas expectativas impostas sobre nós, mas pelas escolhas que fazemos quando confrontados com a oportunidade de mudar. Como última guardiã de Zenvoberi, Gamora carrega o legado de um mundo extinto. Como ex-assassina, carrega o peso de inúmeras vidas tiradas. Como guardiã, carrega a esperança de incontáveis vidas salvas. Neste equilíbrio complexo entre passado, presente e futuro, entre dor e redenção, encontramos não apenas a essência de Gamora, mas um reflexo de nossa própria humanidade e da eterna luta para superar as sombras do passado e abraçar a luz de quem podemos nos tornar.